Pessoal, então, bom dia a todos, né? Hoje nós vamos começar, então, a falar aí sobre a unidade 2, a seção 3, que trabalha sobre intervenção em projetos com adolescentes. E nessa aula, ela tem um enfoque na questão da orientação profissional, a atuação a atuação do psicólogo na orientação profissional de adolescentes. Então, veja bem, a pergunta norteadora dessa sessão é a seguinte: ingressar no mercado de trabalho, escolher uma carreira profissional, arquitetar projetos de vida quando ainda é momento de construir identidades e papéis sociais são desafios presentes na adolescência contemporânea. Então, olha só, durante toda aquela fase conturbada de construção de identidade, conflitos sociais, escolher, né, uma trajetória profissional se torna um grande desafio. E como o psicólogo pode auxiliar nesse processo? Tem inúmeros fatores que influenciam essa questão da escolha profissional, tá? Então eu vou citar aqui alguns que eu acredito que sejam bem relevantes. Oi, O áudio ficou muito abafado. tá abafado? Uhum. Ixi. Parecendo... Gente, Não tá aparecendo no slide, não, prof. É. não tá aparecendo o slide? Não. Tava Pera aparecendo lá. e sumiu. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Peraí, compartilhar. Meu áudio tá normal. Gente, tenta. Agora vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Foi. Pessoal, quem tá com o áudio muito baixo, tenta aumentar aí o volume no seu computador. Aumenta o volume aí do seu computador. Tá normal. O áudio tá Eu normal? coloquei o fone de ouvido, melhorou o acento. Agora deu. O meu tá normal, tô dando pra ouvir normalmente. Porque o meu tá no máximo O meu aqui. tá normal também. Ótimo. Então, olha só, quem tiver com áudio muito baixo, tenta regular no seu próprio computador, tá bom? Vamos lá, gente. Olha só. Então, essa daí é a pergunta norteadora que eu falei para vocês, tá? E como que o psicólogo pode auxiliar nesse processo? Veja bem, nós temos inúmeros fatores que influenciam na escolha profissional. Primeiro, na nossa sociedade, a gente tem. Primeiro, na nossa sociedade, a gente tem aquela questão, aquela pressão, como se aquela escolha profissional, você escolheu entrar naquela faculdade, né? Você escolheu fazer o vestibular, ou enfim, né? Ingressar naquela profissão, como se isso fosse algo para o resto da vida, né? Como se fosse assim algo permanente. Então, olha, é importante você escolher bem. Tem alguém com o microfone aberto, por favor, desliga o microfone, tá? Senão a gente vai ficar escutando os ruídos. Isso. Então, nós temos aí essa pressão, né? Como se a escolha profissional fosse realmente para o resto da vida, aquele momento onde o indivíduo tem uma série de conflitos, ele tem que escolher algo que vai marcar a sua trajetória ao longo da vida. As próprias pressões sociais em relação a aquelas profissões que se tem um maior status, né, aonde se tem maiores remunerações, a influência dos pais nessa escolha. Então, muitas das vezes, a questão da rejeição em relação a determinados cursos, determinadas escolhas, a estereotipação. Então, especialmente na área de humanas,
Nós temos essa questão da estereotipação, né? Ah, você vai entrar em tal faculdade, fazer tal curso, então vai ser desse jeito. Então, tem uma série de problemas associados com isso. Então, é um processo que influencia, né? Que é necessária uma intervenção, não só com o adolescente, mas com toda a família. Então, vamos lá. Como que é feita essa intervenção, então? O psicólogo, ele faz uma intervenção no sentido de orientar a construção dos projetos de vida daquele indivíduo, tá? Considerando o contexto socioeconômico cultural. Então, uma coisa importante, o psicólogo, ele não pode, a intervenção, né, ela tem que ser feita, mas de forma a não, vamos colocar assim, não vai dar as respostas, certo? Não vai fazer aquela intervenção no sentido, você vai escolher essa profissão, ou faça isso, daquele jeito. Não é algo muito determinado, nem imposto. O objetivo do psicólogo é justamente atentar aquele indivíduo sobre as possibilidades. E essas possibilidades deverão estar de acordo, obviamente, com todo o repertório, com toda a trajetória de vida daquele sujeito, né? Então, ele vai orientar sobre a construção de projetos de vida. Como? Como que vai orientar para a construção de projetos de vida? Apontando as possibilidades. A esse tipo de projeto, nós chamamos de OP, né, que é a orientação profissional. Tá dando para acompanhar? O áudio tá legal? Sim. Então, ótimo. Então, vamos lá. Essa orientação profissional, então, né, no sentido de apresentar aí essas possibilidades aí para o desenvolvimento profissional do indivíduo, nós temos diferentes técnicas que são aplicadas, certo? Mas todas essas técnicas, elas buscam aí a promoção da autonomia do indivíduo nos processos decisórios. Então, promover a autonomia é algo fundamental nesse momento. Nesse sentido, o psicólogo, então, ele vai ser o facilitador na construção dessas possibilidades. Quais são as técnicas que são mais frequentemente utilizadas? Nós temos a questão da própria entrevista individual, tá? Aplicação de testes psicológicos que avaliam aí aptidão, personalidade e habilidades técnicas. Busca de informações sobre as diferentes carreiras. Olha só, se o psicólogo ele vai apresentar as possibilidades de atuação, né, ele tem que se informar melhor sobre aquela carreira, né, e apresentar esse escopo daquela trajetória profissional. O próprio atendimento familiar, quando for necessário, né, quando tiver algum tipo de conflito familiar, isso daí essa orientação, ela engloba também a família. E então seria basicamente isso. Nessa busca de informações sobre as carreiras, uma das estratégias que pode ser utilizada é a própria entrevista com o profissional da área. Então, vamos supor, aquele adolescente, ele pretende investir ali na área para ser controlador de voo, né? E aí a gente sabe, de uma forma geral, que é uma carreira com altos níveis de estresse, com uma alta pressão, e aí convidar alguém, né, ou entrevistar alguém e apresentar essas informações, alguém que vivencie aquela situação, para apresentar como possibilidades para aquele adolescente, isso pode ser muito enriquecedor. Então, em relação a essa orientação profissional, vamos pensar, será que há diferenças, né, entre as carreiras que são escolhidas pelos jovens de baixa renda e alta renda, né? Então, levando em consideração aquele contexto sociocultural, há uma diferença
nas trajetórias, né, que são seguidas por esses jovens. Então, nesse sentido, a gente tem que avaliar, né, com forma muito cautelosa, aquele contexto onde que o adolescente está inserido. Muitas das vezes ele já começa a trabalhar desde cedo, porque necessita, né, esse trabalho é realmente uma questão de necessidade para auxiliar sua família e para fechar aquela renda familiar. E às vezes não tem muitas opções, né? Muitas possibilidades como um jovem de alta renda poderia ter. Nesse sentido, então, a gente pensa sobre essa questão social e a inclusão versus a exclusão. Então, um dos fatores, isso daí já é comprovado também, tem vários estudos que reforçam isso, né? Que um dos fatores fortemente associados aí à trajetória profissional é a condição financeira das famílias. Então, essa condição, ela vai impactar em todo o processo de orientação profissional, né? Você não pode atuar de forma que não tenha aderência com a realidade daquele jovem, né? Descolado, uma intervenção que seja descolada com a realidade social. Então, isso tem que ser bem cauteloso. Nesse sentido, é colocado, então, a questão do neoliberalismo. Imagino que todos já tenham ouvido falar, né, o modelo econômico aí do neoliberalismo e quais são os entraves e os principais impactos associados aí com esse modelo econômico. Então, olha só, o neoliberalismo é um modelo que privilegia a iniciativa privada, devendo o Estado garantir a infraestrutura básica para manutenção dos processos produtivos. Então, o neoliberalismo, ele é baseado na liberdade total da iniciativa privada, certo? Então, intervindo aí com o Estado, realizando intervenções somente em momentos de crise. Pensando nisso, como o modelo neoliberal pode impactar na trajetória profissional de jovens em diferentes contextos socioeconômicos? Quem poderia falar aí? O que vocês acham? Essa questão do modelo econômico neoliberal, como que ele pode impactar na trajetória desses jovens? Quem poderia falar aí para a gente? Na minha opinião, muitas vezes os jovens procuram uma profissão pelo dinheiro que vai ganhar, e não pela vontade de fazer. Acaba ficando infeliz na profissão, etc. Isso, então tem a questão da pressão, né? Pensando na remuneração. O que mais? Ótimo, Marcela. Quem mais poderia falar? Acho que gerando qualidade de vida melhor para eles, né? Não só a renda, vamos, como você falou, para ajudar dentro de casa, mas que nem para quem sofre mais dificuldade, ter uma oportunidade melhor de vida. Sim, a questão da oportunidade, qualidade de vida. Pode ser também que quando o jovem escolheu a profissão, com 18 anos, eu, por exemplo, quando eu escolhi direito, quando eu tinha 18 anos, a realidade era uma. Hoje, uma pessoa com 18 anos escolhendo direito, a realidade é. Então, o mercado de trabalho está em constante mutação, né? Naquela época, você tinha mais oportunidades, o mercado está mais restrito, mais difícil, então ele muda. Muda essa trajetória dos jovens, né? O modo de pensar. Ah, com certeza, Camila, muito bom. O que está totalmente associado com esse contexto socioeconômico, né? Essas profissões, isso é muito bem pontuado. Que você tem grandes oscilações, né? Com certeza isso impacta na escolha profissional. Mas alguém? Olha só, gente, em relação ao neoliberalismo,
nós temos aí, eu coloquei algumas charges, né? Porque esse modelo neoliberal, onde a iniciativa privada tem total liberdade, sempre almejando a questão do lucro, né? Você tem um grande problema que é a desigualdade social. Então, aqui eu coloquei duas charges. Então, a questão da concentração de renda, né? Aonde poucos concentram boa parte dessa renda, e aqueles que pouco têm ainda são responsabilizados pelos problemas econômicos. Então, eu acho interessante a gente parar e pensar nisso, né? Porque, um exemplo, uma vez eu estava discutindo questões de aumento salarial, porque aprovou o aumento no judiciário e os professores não têm, né, nem o piso pago para os professores. E aí um dos colegas ele apresentou a seguinte perspectiva, baseado no número bem assim, do ponto de vista bem econômico, né? No número de professores. Então, ele colocou o seguinte: olha, se der um reajuste de 2%, né, 5%, para essa grande quantidade de professores, para essa base aqui, né? Porque quantos professores você tem no país? E quantos juízes que você tem no país? Então, ele colocou no seguinte sentido, que se houver um aumento desse salário para esses, né, que recebem menos, mas que são muitos, o impacto econômico é maior do que um aumento para aqueles que ganham muito, que são poucos. Deu para entender? Vocês entenderam a lógica ou eu não fui clara? Entenderam? Ai, gente, fala comigo. Sim, entendi. Então, assim, e essa visão é totalmente associada. Opa, eu acho que saiu aqui. É totalmente associada com o neoliberalismo. Então, você tem aqui esses muitos, né? A massa operária, né, a massa aqui daqueles que recebem pouco, sustentando a economia para que poucos ganhem muito. Então, a concentração de renda é algo aí que é muito claro e é agravado por esse modelo aí neoliberal. Então, uma grande fatia da nossa população é quem sustenta uma pequena porção bilionária. Então, olha só, é comum no Brasil, principalmente depois da ascensão de parte da população com os programas de transferência de renda do governo, algumas pessoas recorrem ao conceito de meritocracia. Essa ideia é normalmente utilizada para criticar medidas sociais, usando a justificativa de que todos têm as mesmas oportunidades e que o mérito verdadeiro, ou seja, aquele sucesso profissional, por exemplo, depende única e exclusivamente do esforço individual. Na sua opinião, existe meritocracia? Não. Não existe? Por quê? Na verdade, porque não, eu não acho que todos têm a mesma oportunidade. Alguns têm mais facilidade do que outros. Sim, quem que tá falando? É a Ana Carolina? Isso, exatamente. Então, olha só, é complicado a gente falar sobre oportunidade se começa já com condições desiguais, né? Então, como que nós vamos ter a questão de meritocracia se nem todos têm as mesmas possibilidades, né? Eu acho que é bem nesse sentido. Aqui eu coloquei para vocês um videozinho. Vocês conseguem ver o meu chat, não conseguem? As mensagens que eu mando? Eu vou colocar. Não.
Não, que eu mandei aqui para Não. vocês. Bom dia. Não, Vê se não vejo aparece não. aí para vocês a mensagem com o link desse vídeo. A gente tem acesso a... A gente não tem acesso a nenhum chat. Vocês não estão vendo a minha mensagem, não, ó? Que eu Não. acabei de mandar. Não, Não? tá aparecendo não. Então, vou fazer o seguinte: eu vou mandar para Marcela o link aqui no WhatsApp, e aí vocês acessem aí. É desse vídeo aqui, ó. Ou você procura pelo próprio. Deixa eu colocar na minha área de trabalho. Ou você procura pelo próprio YouTube. Estão vendo aqui no YouTube? A corrida dos $100. Sim. Né? Então, eu queria que vocês assistissem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá dando para ver o vídeo? Sim. Está. Sim. Ah, então beleza. Sim. Então, vamos. Maravilha. Prof, tá sem som o vídeo. Tá sem som o vídeo, Nayara. Tá sem som? Aham. Tem a legenda, gente. Tem a legenda. Deixa eu ver aqui, peraí. Às vezes, se eu tirar o meu som, deixa eu tirar o som de todo mundo, que eu acho que porque. Deixa eu ver aqui. Ai, tudo. Pessoal, todo mundo tira o som aí, por favor, do microfone.
Impactante. Uau. Nossa, Irreal. Nayara, você tá sem áudio, viu? Eu esqueci do meu áudio. Que bom que vocês me avisaram. Ai. Gostaram, gente, do vídeo? Impactante. Muito legal, né? Muito. Muito legal. Muito legal. Vamos lá, então. Então, seria basicamente isso, né? A questão esse modelo e essa questão de meritocracia. Isso daí pode gerar uma série de frustrações, porque coloca aquela ideia, né? Se você não teve sucesso, é porque você não se esforçou o suficientemente. É porque você não se dedicou. É porque você não trabalhou o bastante. E a gente sabe que não é assim, né? Não é assim que funciona. Enfim. Nesse sentido, pessoal, qual é o papel da psicologia em meio ao modelo neoliberal? Então, olha só, compreender o impacto desse sistema político, né? Esse cenário aí político-econômico, como que isso influencia nas construções sociais. E isso daí é fundamental para poder orientar o adolescente e o jovem adulto, né? Então, refletir, ter essa análise crítica que nós estamos tendo aqui sobre esse modelo neoliberal e as suas imposições. Analisar esse contexto é possibilitar saídas reais para os projetos de vida e também subverter a lógica do sistema, que deposita nas pessoas as responsabilidades por seu sucesso ou insucesso. Então, veja bem, eu tenho alunos, né, que, enfim, que não tiveram oportunidade de estudar quando tinham de 18, 20 anos e vêm ali para a faculdade com 50 anos ou mais, né? E isso daí não está associado com o insucesso. Entende? É justamente a questão do contexto que ele vivenciou ali. Era aquele momento, né? Ele não teve, muitas das vezes, a oportunidade de estudar com 18 anos. Estava trabalhando, estava criando família, enfim. Então, a gente parar e pensar nisso é muito importante. Você pensar ali na trajetória de vida e como que isso pode impactar, né, na trajetória profissional. E pensar nisso, trabalhar realmente nisso, né? Que as pessoas, olha só, a questão do seu sucesso ou não, isso daí não está só associado ao seu esforço e à sua dedicação. Tem todo um cenário por trás disso. Então, escolher um trabalho é escolher uma maneira ali como esse indivíduo vai participar do mundo, por isso que é algo assim que realmente traz muitos conflitos. Além disso, não é incomum que as pressões internas e externas promovam no jovem uma precipitação em sua tomada de decisão, podendo gerar arrependimento e desencadeando sintomas de intensa ansiedade e frustração. Então, a questão, vamos supor, a pessoa foi pressionada a realizar determinado curso, entrar em determinada faculdade,
não se sente feliz com aquilo e decide trancar. Então, as pressões sociais, né, como se fosse, mas você tinha que dar conta, enfim, isso daí pode gerar uma série de frustrações, né, para o indivíduo. Pensando aí, como que a psicologia, então, pode contribuir com este momento? Nós temos aqui, segundo o Whittaker, a psicologia pode apontar interesses, né? Então, tentar, como eu falei para vocês, tem uma série de testes que depois vocês terão as disciplinas específicas, né? Para aprender sobre esses testes psicológicos, mas testes de personalidade, de aptidão, tem uma série de testes psicológicos que podem ser utilizados para tentar orientar aquele sujeito, né? Esses testes, inclusive, alguns são utilizados ali na parte de recrutamento, né? Na seleção de indivíduos, para saber ali a questão da aptidão. Será que existe uma aptidão para aquele cargo, né? Que está sendo, para aquelas habilidades que estão sendo demandadas? Então, nós temos os testes aí psicológicos, tá? E considerar também, fazer aquele atendimento, né? E considerar as influências da família, dos amigos, do sistema político-econômico, né? Que está ali influenciando na escolha daquele indivíduo. E como a Camila tinha bem indicado também, aquela questão da moda, no sentido de qual profissão que está em alta, por quê? E será que isso é sustentável? Né? Então, apresentar realmente as possibilidades. Então, essa decisão desperta ali uma série de sentimentos, né? Aqui a gente pode citar medo, incerteza, angústia, confusão, especialmente com esses jovens que atribuem a si toda a responsabilidade pelo objetivo a ser conquistado. Então, tirar esse peso, né? Eu acho que isso que tem que ser bastante trabalhado, é o peso da responsabilidade. Esse peso, você não precisa de carregar todo esse peso que é colocado de uma forma social, né? Então, tem que pensar em todo esse sistema político-econômico, em todas as influências externas que irão contribuir com essa escolha, tá? Outra coisa, os pais devem ser incluídos no cuidado, quer seja para receber orientação, né, no sentido ali que o adolescente é um sujeito, olha que bonito isso, o adolescente é um sujeito de subjetividades e desejos, bonito demais, né? Ou para desmistificar conteúdos que podem potencializar o prejuízo deste momento, como escolher uma profissão somente baseada em seu retorno financeiro. Então, orientar realmente os pais. Muitos pais projetam suas expectativas, seus projetos, até seus insucessos nos filhos. Nossa, eu gostaria de fazer dessa forma, não foi possível, então eu coloco todas as minhas fichinhas no meu filho, né? E essa questão de expectativa é muito complicada. Eu coloquei uma charge aí do Armandinho, eu adoro ele. Bonitinho demais. Olha a gracinha. Você me decepcionou, aí o Armandinho, isso eu entendi. Só não entendo porque está tão chateada comigo, se quem criou as expectativas foi você. Né? Então, realmente, buscar trabalhar com os pais essa questão da frustração, das expectativas. O seu desejo é um, o desejo do indivíduo ali, do adolescente, é outro. Para Erikson, né, Erik Erikson,
O estabelecimento do projeto de vida é a base para a resolução bem-sucedida da crise de identidade do adolescente. Olha que interessante isso, gente, como que isso é sério. Se a gente está falando aí sobre um momento totalmente conturbado, onde a busca por eu, pelo eu, né, essa busca pela identidade, pelo seu papel social, é algo assim tão intenso, Erik Erikson coloca como algo assim determinante, né, para estabelecer um projeto de vida e para você conseguir definir melhor, né, quais são minhas afinidades, quais as minhas aptidões, qual a minha personalidade, qual a minha identidade. Então, essa questão da trajetória, essa decisão da trajetória profissional, ela poderia ser uma resolução para essa crise de identidade. Esse autor também sugere que encontrar um projeto de vida é uma das tarefas mais importantes da adolescência, pois possibilita o comprometimento do jovem com papéis de adultos, né? Então, isso é importante, anota aí no seu caderno, né? É legal isso. Então, segundo Erikson, essa definição, tá? Essa definição aí da trajetória profissional pode ser uma solução para a crise de identidade do adolescente. Em relação às técnicas que são aplicadas, nós temos o seguinte: uma técnica que pode favorecer a projeção profissional, né, é a narrativa da própria história. Então, realmente, essa questão da narrativa, a gente sabe, né, como que a fala externa vai influenciar na organização dos nossos pensamentos, né, isso segundo Vygotsky. Nós temos aí a narrativa como algo fundamental na construção do ser. Morin indica essa técnica como um momento importante de reconstrução do passado. À medida que aquele indivíduo faz a narrativa da sua história, ele consegue fazer conexões sobre o seu passado, o seu presente, e aí projetar suas perspectivas futuras. Sugerir que o jovem construa a narrativa de sua história é possibilitar reflexões importantes sobre o sistema que o compõe, familiar, cultural e socioeconômico. Então, essa estratégia da narrativa, ela é importantíssima para aquela contextualização que nós falamos anteriormente. Então, lembrem, o psicólogo não vai dar respostas para aquelas dúvidas, vai mostrar as possibilidades, né, e oportunizar a reflexão. Esse que é o papel do psicólogo. Quem vai encontrar a solução é o próprio indivíduo. O psicólogo vai fazer o quê? Tentar esclarecer, né, tirar aquele véu, trazer a luz para que o próprio indivíduo encontre o seu caminho. A orientação profissional, ela pode ser desenvolvida em grupo ou individualmente, tá? Uma das possibilidades seria a seguinte: inicialmente, o psicólogo realiza entrevistas individuais que podem contemplar o levantamento da história pregressa e momento atual. É o que nós chamamos aí de anamnese. Então, seria aquele diagnóstico inicial, né? Levantando a sua história. Uma vez que ele tem ali identificado habilidades e aptidões daquele sujeito, né, ele vai conseguir, então, saber os pontos focais a serem trabalhados. Então, vamos supor, identificou ali um problema em relação à autoestima. Conseguiu identificar um problema em relação à insegurança. Às vezes, aquela questão de ter um reconhecimento dos pais, a necessidade do reconhecimento dos pais,
né? Então, tem uma série de fatores que impactam nessa orientação profissional e que podem ser trabalhados a partir dessa entrevista e dessa narrativa aí da sua vida pregressa. Vocês estão acompanhando? Sim, mas está sem o slide. Sim. Tá sem o slide? Vocês não estão vendo o slide? Tá aparecendo no slide, normal. Eu tô vendo o slide. Eu também. Eu tô vendo. Ai, então Eu olha também só. estou vendo o slide. Ah, perfeito. Então, quem não está vendo o slide, tira aí da visão dos participantes, que provavelmente os participantes que estão ocupando aí toda a tela, tá? Pessoal, é importante vocês entenderem isso, porque o que acontece? Com esse fechamento, como é a última parte dessa primeira etapa da disciplina, o trabalho que eu vou passar para vocês, ele é baseado nisso, nessa orientação profissional, tá bom? Então, por isso que é importante também vocês, se tiverem dúvidas, né, falem agora ou calem-se para sempre. Porque eu vou passar a atividade avaliativa baseada nisso, tá? Vamos lá. Ainda pensando nessas técnicas de orientação profissional. Então, a narrativa, certo? Você pode fazer aqui, deve fazer uma entrevista, mesmo naqueles casos coletivos, realizar previamente entrevistas individuais para conseguir identificar essas subjetividades, esses pontos focais para cada caso. Discutir sobre a dinâmica familiar, sendo necessário realizar também o atendimento com os familiares. Isso é muito comum, pessoal, em cursinho pré-vestibular ou escolas de ensino médio, né? Ter aqueles psicólogos que são responsáveis por essa orientação profissional. Então, é um mercado muito bom, né? Você pensa aí a quantidade de escolas que nós temos, públicas e privadas, e a importância da inserção do psicólogo para dar esse apoio. Em Belo Horizonte, especialmente, nós temos muitas escolas particulares que contam com o psicólogo para essa orientação profissional, tá? Quais caminhos ele percorreu para desenvolver sua carreira profissional? Tais cursos realizados e como ele sentiu ao realizar essas atividades. Então, vamos supor, aquele adolescente, ele já trabalhou em algum momento? Eu trabalhei como estoquista, trabalhei como caixa, ou trabalhei de forma informal, realizei um curso para a parte de assistente administrativo, eu senti tais e tais e tais pressões, né? Então, repensar essa história é importante, né? Ou não, eu não tive a experiência de atuar profissionalmente, mas eu estudei, fiz um intercâmbio, eu fiz tais cursos, fiz cursos de informática. Então, realmente fazer fazer aquela análise, né, da sua carreira, da sua trajetória profissional. Realizar testes psicológicos, né? Como eu falei, que avaliam aí a personalidade, aptidão e interesse. Depois vocês terão as disciplinas específicas. Se não me engano, é a Fernandinha que dá, né? Para essa parte de testes psicológicos. Poderá realizar com o interessado pesquisas relacionadas ao campo profissional, incluindo ali entrevistas com profissionais da área. Então, você pode repassar alguns roteiros, algumas atividades para aquele indivíduo ter maior conhecimento sobre aquela profissão. Nós temos aí uma metodologia que foi desenvolvida por Bock, que ele desenvolveu um programa aonde a orientação profissional é realizada em 3 módulos, tá? Totalizando 15 sessões. Então, todas essas atividades que são estabelecidas por Bock são realizadas em grupo.
Lá no livro didático de vocês, vocês têm toda a descrição, tá? Então, vou pedir para vocês, assim que a gente acabar essa transmissão, leiam a unidade 2, a seção 3, e vejam, dê uma reforçada, façam um resuminho aí sobre essa técnica de Bock, que ela é muito interessante porque ela é bem detalhada. Então, lá no livro de vocês, mostra o passo a passo para realizar essa orientação profissional segundo Bock. Então, olha só, o que a gente pode ressaltar de importante aqui em relação a essa metodologia? Ela possibilita a troca entre os sujeitos, então, por ser um tipo de orientação profissional que se dá em grupo, né? Isso privilegia aquela questão da empatia, a diversidade, essa discussão sobre meritocracia. Então, aquele vídeo que eu mostrei para vocês, por exemplo, né, que faz as pessoas refletirem, pera lá, nós não temos as mesmas condições, nós não começamos ali com as mesmas condições, mas queremos chegar no mesmo objetivo. Como que nós podemos fazer uma rede colaborativa? Então, essa questão de trabalho em grupo tem alguns aspectos que são importantes. Colaboração, respeito mútuo, né? E promover ali a questão da diversidade. Então, é muito interessante nesse sentido. Muitas das vezes, o jovem, ele vai se amparar a partir das experiências de um colega, né? Então, é bem legal esse tipo de orientação profissional. Como eu falei, é dividido, então, em 3 módulos e cada módulo, ele tem um objetivo central. Então, o primeiro módulo, ele trabalha o seguinte: o que significa a escolha profissional, né? Os impactos daquilo e tirar aquele peso. É importante? É importante para a sua identidade? Sim. É algo marcante para a sua vida? Sim. Mas isso não significa que você não seja capaz de se reinventar, né? Que você possa mudar. Então, assim, pensar realmente sobre esse significado da escolha profissional. E, especialmente, desvincular. O que o meu pai deseja é diferente do que o indivíduo adolescente. O que o pai deseja é uma coisa, né? E o que o adolescente realmente quer pode ser outra, completamente distinta. Módulo 2, o trabalho em si, né? O que seria um trabalho? O que é importante, né? O que é importante você ter ali quando você fala que você escolheu um trabalho? O que te satisfaz? O que te motiva, né? O que seria ali fundamental para você ter ali uma satisfação, uma motivação no seu trabalho? Então, isso daí também é trabalhado, né, no módulo 2. E no módulo 3, o autoconhecimento e a própria informação profissional, tá? Nesse sentido, pessoal, a promoção de tomada de consciência poderá oferecer um norte para essa delicada... Nossa, eu achei tão bonito isso que eu até coloquei em negrito, ó. A promoção de tomada de consciência. Então, o psicólogo, ele vai fazer o quê? É como se ele acendesse a luz, né? É como se aquele indivíduo estivesse em um local, né? Em um local onde tem inúmeras portas, inúmeros caminhos, inúmeras possibilidades, mas ele está ali só com uma lamparina. E aí o psicólogo vai fazer o quê? Vai iluminar, vai trazer a luz, vai trazer a consciência, todas aquelas possibilidades que o indivíduo pode seguir. Então, a promoção da tomada de consciência poderá oferecer um norte para essa delicada e complexa tecedura no caminho profissional.
Um dos papéis da psicologia, como ciência e profissão, é estar ao lado nesse momento revelador de potencialidades, respeitando o sujeito enquanto portador da sua verdade e da sua trajetória de vida. Ou seja, ele não vai pegar e empurrar, olha, você vai fazer isso porque eu acredito que isso seja certo. Não, a subjetividade do psicólogo, né, não pode intervir naquele processo de orientação profissional. Tá dando para acompanhar? Né? Lembrando que cada um tem a sua própria verdade e a sua verdade ela é condizente com a sua realidade. Então, o que é considerado verdadeiro para mim, o que é a minha realidade, não é a sua realidade. Cada indivíduo tem a sua verdade. Então, o psicólogo vai clarear. É como se aquele indivíduo estivesse com uma lamparina e agora ele consegue, naquele cômodo, ter todas as luzes acesas, aonde ele vê todas as portas, todos os caminhos, todas as possibilidades a serem seguidas. E consegue realmente escolher, né, fazer aí essa escolha de uma forma consciente. Pessoal, eu fui clara? Sim. Sim, foi. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um trabalho para passar para vocês, mas antes de explicar o trabalho, eu vou abrir aqui um espaço para vocês, né, para discussão, para dúvidas, né, e aí depois eu passo para a atividade. Aqui eu coloquei um site para vocês pesquisarem, tá bom? É o site do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia. Então, neste site, você tem aí quais são os testes que são autorizados, né? Então, lá na frente vocês vão fazer essa disciplina e vão aprender mais a fundo, né, com o psicólogo da área, mas não é qualquer teste que pode ser aplicado, né? Existe toda uma regulamentação que embasa, né, essa profissão, e é importante, então, sempre se manter atualizado. Eu coloquei esse site para depois vocês pesquisarem, porque o ideal é, quando for realizar algum tipo de teste, confira se ele ainda está sendo autorizado, né? São inúmeros testes e tem alguns que estão desatualizados, outros não autorizados, então é importante sempre manter esse critério, né? Avaliar quais os testes que são autorizados para você ter ali a sua, né, ter resultados ali pautados de forma ética, enfim, e com toda a qualidade técnica necessária para a sua profissão, tá bom? Pessoal, deixa eu ver aqui. Eu acho que agora alguém tem dúvida, pessoal? Vamos fazer aqui uma breve discussão. Baseado nesse cenário, coloquem aí suas observações. Não? Nada? Ficou claro, então? Ficou claro? Sim. Tá, então tá bom. Sim. Beleza. Eu vou passar aqui para vocês, então, o nosso trabalho, tá? O trabalho que vocês vão fazer para mim. É uma atividade prática. E aí, eu coloquei aqui, deixa eu só conferir aqui para quando. Se não me engano, eu coloquei 2 semanas para vocês fazerem esse trabalho. Deixa eu ver aqui.
tá lá no AVA de vocês, mas vamos lá. Esse material tá lá no AVA, tá? Na unidade 2, seção 3, e aqui tem a parte da atividade prática, que vai ser essa atividade avaliativa, começando hoje, então, tá bom? Como que nós vamos fazer? Nós iremos realizar esse trabalho em grupo, tá? Então, vocês deverão aí reunir grupos de 4 ou 5 pessoas, certo? E aí, cada grupo vai coletar ali os dados e vocês irão realizar a discussão via WhatsApp, Skype, enfim, o próprio Zoom ou Teams, né? Vocês escolham aí a plataforma para realizar esse trabalho em grupo e depois fazer a apresentação aqui para a turma inteira, tá bom? Então, quais são os objetivos dessa aula? Identificar os conflitos relacionados à escolha profissional na fase da adolescência, descrever os sentimentos associados a este momento de vida, identificar os caminhos planejados ou percorridos na busca de tais objetivos profissionais e realizar análise crítica com foco no contexto socioeconômico a partir dos dados coletados, tá? Então, esses aqui são os objetivos gerais dessa atividade e vamos para os procedimentos. Olha só, nós vamos dividir essa atividade em 3 etapas, tá? Em 3 etapas. E isso vai valer o resto ali de toda aquela pontuação de parcial, de atividade em sala de aula, tá? No caso de vocês, 700 pontos. Então, essa atividade é dividida em 3 etapas. Primeiro, entrevista para coleta de informações. Obviamente, pessoal, como que vai ser feita essa entrevista? A partir, né, em momento de confinamento, distanciamento social. Fazer por WhatsApp, fazer um formulário no Google, por e-mail, tá? Coletar essas informações. 2, organizar as respostas e fazer as suas conclusões. E o terceiro, o debate com toda a turma. Então, esse trabalho consiste em 3 etapas, começando hoje, tá? Entrevista. Vocês deverão entrevistar ali, né? Cada aluno vai ter que entrevistar 2 adolescentes com relação às expectativas da escolha profissional, tá bom? Então, escolhe aí, pensa, né? Adolescentes, sejam parentes, vizinhos, né? Alguém que você tem ali fácil acesso. Vai pegar 2 adolescentes e vai fazer aí essa entrevista para tentar identificar conflitos, sentimentos e pensamentos relacionados com esse momento de vida, tá? Então, especialmente, né, aqueles adolescentes que estejam no ensino médio, né, e que já estejam nessa fase aí, com essa reflexão sobre a escolha profissional. Relacionar esses conflitos ao momento de vida, bem como definir estratégias ali, né, aliás, bem como esclarecer, né, sobre estratégias que são desenvolvidas ou planejadas associadas com esse objetivo profissional. Então, esse roteiro de entrevista, ele poderá ser aplicado aleatoriamente com pessoas conhecidas pelos alunos. Então, pode usar WhatsApp, Zoom, Skype, Google Forms, entre outros, tá? Vocês irão escolher aí a melhor plataforma, a melhor forma para vocês entrevistarem estes adolescentes, tá bom? Eu coloquei aqui um roteirinho com algumas perguntas básicas, tá? Mas o aluno o grupo, né? Agora a gente vai utilizar esse momento, esse resto aí da aula, para vocês se reunirem e definirem se adicionam mais perguntas, né? Realmente padronizar, vamos fazer as entrevistas via WhatsApp ou pelo Skype e fechar esse roteirinho de entrevista aí para cada grupo, tá bom? Então, olha só, o aluno poderá desenvolver
Outras perguntas, se necessário. Primeiro, qual a sua idade? Segundo, qual é a profissão que você deseja exercer? O que você pensa em relação ao seu futuro profissional? Você se sente pressionado, seja pela família, pela sociedade, pelos amigos, a decidir qual caminho profissional deseja seguir? Se a pessoa não decidiu sobre a profissão, aí você questiona: quais os desafios que envolvem essa escolha? Por que é tão difícil tomar essa decisão? Você pode contar com outras pessoas para te ajudar nessa escolha profissional, tá? Caso aquela pessoa já tenha decidido qual profissão deseja seguir, questionar: como você chegou a essa escolha? Né? Quais são os fatores que influenciaram? Você conta com a ajuda de outras pessoas? Quais caminhos você percorreu ou planeja percorrer para alcançar esse objetivo profissional? A parte da entrevista deu para entender, pessoal? Sim. Sim. Ótimo. Você já tem grupos, não tem? Grupos de 4 ou 5 pessoas que você geralmente trabalha? Tem, mas tem gente que não está assistindo a aula. Tá, aí vocês conseguem acionar, né? Aham. Beleza. Não, então tá, para a gente já começar a trabalhar isso, para não ficar, né, perdendo tempo. Então tá, em relação à entrevista, vai juntar ali cada grupinho, vai pegar essas perguntas e se quiser adicionar algo, aí vocês pode ficar a critério do grupo, tá bom? Em relação à organização dos dados, vamos lá. Após realizar as entrevistas, cada grupo vai sistematizar as respostas obtidas, né? Então, vai analisar quantas pessoas foram entrevistadas, né? Ali tem uma sugestão de 2 adolescentes por aluno, né? Mas isso daí pode variar também, não precisa de ser tão fechado, não, tá? Se cada membro do grupo fizer uma entrevista, eu acho que também vocês conseguem um volume de dados interessantes para trabalhar, tá? Então, discutir, né, com os membros dos grupos essas respostas que foram obtidas e, em seguida, redigir um texto com a interpretação de vocês, a análise e a interpretação desses dados. Além de fazer uma conclusão, tá bom? Importante, o texto do grupo deverá ser anexado na aba Aula Prática, então eu vou abrir aqui, ó, uma aba para vocês. Aula Prática, tá? Vai ter essa aba lá na unidade 2, seção 3, tá? Uma aba com o nome Aula Prática. E aí vai abrir como se fosse aquele questionário, aonde vocês vão anexar o trabalho. Então, presta atenção. No texto, você vai escrever o seguinte, presta atenção nisso, naquela parte onde aparece o conteúdo, aquela caixa no aba, você vai colocar atividade prática dos alunos. Igor, Marcela, Larissa, Kelly. Coloca o nome dos integrantes para mim. E anexa o arquivo em Word ou PDF com o trabalho de vocês, tá bom? Uma coisa importante. Eu fiz o trabalho com 5 alunos, mas todos os integrantes do grupo precisam de fazer a postagem. Por quê? Todo mundo, gente, nós estamos sendo muito cobrados em relação a isso, o acesso semanal de vocês no AVA. Em momentos ali de aula, né? Aulas remotas, com essas plataformas virtuais, é importantíssimo o acesso de vocês no AVA. Então, vai colocar o mesmo trabalho, né? Igor, Kelly, Larissa, Marcela, eu sei que são aqueles integrantes, vai ter o mesmo texto, é um texto único para o grupo inteiro, mas todos os alunos devem fazer aquela postagem para contabilizar, para eu conseguir, inclusive, lançar a nota de vocês no AVA. Beleza?
O bom é que você já sabe o nosso grupo, né, Igor? Eu vou... Falei certo, Igor, Kelly, Larissa. Já fizemos até um grupo no WhatsApp. Ótimo, faz um grupo aí no WhatsApp, muito bom, coloca aí, trabalho e desenvolvimento humano. Gente, olha só, em relação à conclusão, então, vamos lá para a próxima parte, né? No texto de vocês irão colocar a interpretação, certo? Daquela análise e interpretação das entrevistas, e ainda formular uma conclusão. Então, na conclusão, vocês, como grupo, né, vocês irão discutir algumas coisas em relação à execução da atividade em si, tá? Então, primeiro, como foi para o grupo realizar essa atividade? Quais os desafios encontrados? Fazer uma análise ali para correlacionar aquelas respostas obtidas ao contexto social em que o entrevistado está inserido. Então, lembra que a gente discutiu bastante sobre isso nessa aula. Então, isso também é questão da influência do contexto social nas respostas. Isso daí tem que ser abordado, né, no seu trabalho. Se o conteúdo estudado no livro didático contribuiu para a realização dessa atividade, então pode fazer algumas citações. Para elaborar essa atividade, o grupo buscou fontes além do livro didático, quais? E com base nas respostas obtidas, como que o grupo compreende o papel da psicologia no contexto de orientação profissional. Então, nessa parte de conclusão, vocês podem fazer um texto corrido, tá? Para cada, ou seja, fazer um parágrafo para cada questão, ou se vocês quiserem itemizar também com as perguntas e respostas, para mim, o que ficar mais confortável para vocês, tá? Pode ser respondendo aqui, colocar cada pergunta e respondendo, ou então fazer só um texto corrido contemplando todas essas questões. Deu para entender? Sim. Sim. É para que dia, professora? Então, olha só, ela tá marcada, deixa eu ver aqui, dia 6, semana que vem. Eu tenho que lançar essa nota até o dia 13. Ou seja, vocês têm 2 semanas para fazer, tá? O que a gente pode combinar é o seguinte, na aula que vem, como a gente terminou essa unidade 2, na aula que vem, na próxima segunda, a gente faz só mais uma discussão mesmo, tirando dúvidas. Eu tiro esse horário para orientar vocês nesse trabalho. O que vocês acham? E aí vocês apresentam para mim no dia 13. Ok. Tá? Acho bom. Beleza. Aí vocês têm aí, então, 2 semanas para fazer, mas a apresentação é no dia 13. Então, olha só, vamos para a terceira parte, que é o debate. Como que vai ser o debate? Fez a parte escrita, bonitinho. Montar os slides com os principais pontos. Não precisa de colocar a entrevista em si, mas as principais interpretações do grupo, tá? Vai montar um slide, pode encaminhar o PDF para mim, né, ou PowerPoint, para que eu consiga projetar para o resto da turma. E no dia 13 do 4, né, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o debate desse trabalho. E aí, Marcelinha, eu queria contar, inclusive, com a sua colaboração, é Marcela e Sabrina, né? Que aqui é 2º e 3º período, para pedir para todos participarem, tá? No dia 13. No dia 13, todo mundo tem que participar, porque aí vai ser a apresentação de trabalho, tá? Na apresentação de trabalho é fundamental a participação de todos. Então, no dia 13, no dia da apresentação, eu consigo compartilhar os slides para a turma, tá bom?
Eu projeto aqui, ou a gente tenta fazer uma forma, se não me engano, tem uma forma também que vocês conseguem projetar, tá? Eu só coloco aqui vocês como participantes, mas enfim. E aí, cada grupo vai colocando, vai fazendo essa apresentação via remota, vai fazendo as suas colocações, enfim. Assim como eu estou fazendo a narração aqui dos slides, aí no dia 13, vocês que irão realizar aí essa apresentação dos slides de cada grupo. Deu para entender, pessoal? Sim. Deu para entender? Mesmo? Deu? Eu. Então tá, deixa eu tirar aqui. Gente, vou liberar aqui a câmera. Espera aí. Vou liberar minha câmerazinha, cadê eu? Estão me vendo? Oi. Não. Sim. Me vendo? Deixa eu ver vocês aí, me dá um oi aí. Deixa eu dar uma pausa na gravação. Meu celular tá sem câmera frontal para